Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos hoje com a doutora Ionara Barcelos, ela é ginecologista, especialista em reprodução humana. Ionara, queria que você falasse um pouquinho para nós sobre reprodução humana. Como é que é a sua especialidade, como é que funciona, quem que te procura? Obrigada pelo convite, Túlio, e ao UMC também. A especialidade de reprodução humana, nós vamos cuidar principalmente daqueles casais que têm dificuldade de engravidar. Então, nós geralmente falamos isso em relação à idade da mulher. Então, casais que estão tentando engravidar há pelo menos um ano e essa mulher tem menos de 35 anos, já devem procurar um atendimento dentro dessa área de reprodução humana. Se a mulher tiver mais do que 35 anos, em geral, nós esperamos apenas 6 meses para começar a investigar esse casal. E se essa mulher ela tiver ciclos menstruais irregulares, é importante que procure um pouco antes para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso e orientar ou otimizar as chances de engravidar, tá? E quais são as principais causas de infertilidade na mulher, principalmente? Então, assim, na mulher, é importante dizer que, assim, como você disse, na mulher, cerca de 30% a 35% dos casos tem causas femininas, aproximadamente 30% femininas ou masculinas e aproximadamente mais 30% aí vão ser causas de infertilidade de causa masculina. Dentro da feminina, nós temos que pensar em fatores ovulatórios, então são aquelas mulheres que têm ciclos irregulares, como eu falei. Uma das causas ovulatórias mais comuns é a síndrome do ovário policístico, que a mulher cursa com irregularidade menstrual, ela vai menstruar a cada 30, 40, 60 dias e aí a gente pode intervir. Temos algumas doenças endocrinológicas que têm impacto também na ovulação, como o hipotireoidismo, doenças tireoidianas, e nós sabemos que doenças tireoidianas são muito comuns na mulher e em idade reprodutiva, isso pode ter impacto. Temos outras doenças endocrinológicas, às vezes menos comuns, como hiperprolactinemia, que também pode ter impacto do ponto de vista ovulatório. Então, causas ovulatórias, causas tubárias, então que seriam eventualmente alguma sequela de alguma infecção pélvica. Então, a mulher teve alguma infecção pélvica, o que nós chamamos de doença inflamatória pélvica, isso levou a alguma sequela na tuba uterina, e essa tuba ficou obstruída. Mas não só isso. Paciente que às vezes fez alguma cirurgia anterior e teve alguma aderência, pode acontecer também alguma causa tubária, e endometriose, que pode ter impacto tanto na tuba como peritoneal, também levando a uma dificuldade de gravidez. Então, causas femininas, principalmente isso que a gente acaba investigando. E a gente investiga também, e é importante a gente observar a própria anatomia da pelve, o útero, se tem uma anatomia normal, então isso também é importante. Quando a gente fala de causas, eu estou falando de causas assim, que a gente acaba investigando, uma situação hoje muito comum é a mulher que deixa para engravidar numa idade mais tardia. E aí nós vamos falar de uma causa que se correlaciona à reserva ovariana da mulher. Então, a mulher, ela nasce com todos os seus óvulos, Diferente do homem, que renova a produção espermática a cada 72 dias, a espermatogênese, a gente acaba tendo uma renovação no homem, e na mulher não. Então, a mulher, ela nasce com todos os seus óvulos, e essa reserva ovariana vai diminuindo. Ela começa a diminuir após os 30 anos, mas não é para ninguém com 30 anos ficar preocupado dessa forma, mas a partir dos 35 anos isso passa a ser mais importante, e a partir dos 40 ainda mais pronunciado. Então eu diria que essas são as principais causas mesmo de busca por causas femininas. Então, uma gravidez normal após 40 anos, que eu entenderia, é rara. Eu não diria, é um pouco mais rara sim, Túlio, então, mas pode acontecer, tá? Às vezes eu recebo pacientes que falam assim, doutora, eu tô com 40 anos, ainda posso tentar espontaneamente? Claro que pode, Então não tem porquê a gente dizer para a paciente não tentar, tá? Só que o que acontece hoje é que, às vezes, tenta por algum período, tenta por mais do que 6 meses, por mais do que 1 ano, e a gente está diante de uma diminuição da reserva ovariana. Então, a mulher que está tentando pela primeira vez após os 40 anos, a recomendação seria realmente avaliar, estar acompanhando mais de perto. Existe risco da mulher ficar grávida mais velha?
E se tem, isso está relacionado com a idade dos óvulos ou com alguma condição da mulher? Ótima pergunta, as duas, tá? Então, olha só, nós temos primeiro a reserva, que é aquilo que eu acabei de dizer, então a reserva ovariana realmente ela vai diminuindo, e quando a gente fala que a reserva vai diminuindo, isso vem acompanhado, quando vem diminuindo com a idade, isso vem acompanhado com diminuição de qualidade. Então, eu tenho diminuição de número de óvulos e eu tenho diminuição de qualidade dos óvulos. E quando a gente fala em qualidade, imagine assim, né, para quem está nos assistindo, o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e vai formar o embrião. Nesse processo, eu tenho junção do material genético do óvulo e do espermatozoide. Quando eu tenho essa junção, a distribuição dos cromossomos ela tem que acontecer de forma correta, né? Do material genético, isso tem que acontecer de forma correta. E quando a mulher está em idade mais avançada, a gente pode ter ali um cromossomo, né? Uma parte do material genético que não seja distribuído da forma correta. Então, o fato de estar com a idade mais avançada, eu tenho uma piora da qualidade dos óvulos e isso pode acontecer mais frequentemente. Então, esse é um fator que realmente acaba sendo correlacionado com reserva ovariana e avanço da idade. Um outro fator, que na verdade fala-se muito pouco, é que a mulher em idade reprodutiva avançada, eu gosto de falar isso porque hoje as mulheres sentem-se e estão muito jovens aos 35, aos 40, aos 45 anos, mas o nosso corpo não, né, e principalmente os nossos órgãos reprodutivos, isso não acontece da mesma forma. Então, a partir dos 35 anos, existe uma maior incidência de patologias benignas, mas que podem ter impacto sobre a fertilidade. Por exemplo, adenomiose, endometriose. Então, assim, são alguns termos que provavelmente a gente vai falar disso aqui no futuro, mas adenomiose, que é a presença do tecidinho que era para estar dentro do útero, fica fora do útero. Isso aumenta a incidência, principalmente a partir dos 30 anos. Miomas. Então, são patologias benignas que podem ter impacto nas chances de engravidar. Então, o fato dela adiar a gravidez tem um impacto tanto da possibilidade dela ter doença benigna que atrapalha a engravidar, quanto a reserva ovariana e diminuição da qualidade dos óvulos. Antes da gente entrar nos tipos de causa, eu queria fazer uma pergunta sobre... A gente tem escutado de mulheres, né, porque está mudando a sociedade, a mulher cada vez mais ativa e ela vai ficar grávida cada vez mais para frente, mais tarde. Aquela mulher que fala, não, eu quero congelar meus ovos porque eu quero tentar ficar grávida depois. Esse fato de eu congelar os ovos, se existe mesmo, funciona, quanto tempo dura? E um óvulo mais jovem, 10, 20 anos, uma mulher com um corpo mais velho, isso diminui a chance de complicação ou não? Como é que funciona? Sem dúvida. Então, essa é uma das procuras mais frequentes hoje dentro de um laboratório de reprodução assistida ou de um consultório, porque as mulheres estão realmente querendo adiar um pouquinho mais a gravidez, ou por conta de carreira, ou porque ainda não encontrou o parceiro ideal, que são as causas mais comuns. E existe hoje a possibilidade de congelar óvulos. Eu gosto sempre de falar que essa possibilidade ela é de uma certa forma recente, porque às vezes eu recebo pacientes com 50 anos e falam assim, poxa, eu queria ter congelado os meus óvulos, mas há 10 anos, 12 anos, essa tecnologia ela não era disponível como nós temos hoje. Então não dá para a pessoa se culpar de não ter feito isso, mas hoje as mulheres que têm aí entre 30 e 40 anos, esse é o público que tem que pensar na possibilidade de congelar óvulos, porque nós temos a técnica disponível, que é uma técnica excelente, que se chama vitrificação, em que a gente, respondendo a sua pergunta, congelando óvulos, por exemplo, entre 30 e 35 anos, essa paciente ela vai ter um óvulo jovem. Então, se ela quiser, veja só, uma mulher, vamos colocar assim, uma mulher acima de 43, 44 anos, a chance dela engravidar é menor do que entre 2% e 3%. Tá? Numa mulher que está num contexto de infertilidade, porque tem mulheres que engravidam espontaneamente aí, com até idade maior, isso pode acontecer apesar de ser raro. Entretanto, uma mulher que tem essa chance aos 42, 43, se ela tiver um óvulo de idade de 32 anos, a chance dela sobe para 40%. Então, sem dúvida, congelar óvulos numa idade mais precoce aumenta as chances de gravidez, se o objetivo for retardar a gestação. E como é que é feita essa retirada de óvulos? O primeiro passo seria nós avaliarmos essa mulher, a reserva ovariana, comorbidades, outras doenças que ela tem. Então, uma consulta para avaliação geral. Nós vamos planejar a estimulação ovariana. Essa estimulação é feita com medicamento de uso
subcutâneo, então são algumas injeções com agulhinha de insulina, então é bem pequenininho para ninguém ter medo da agulha, né? Então, algumas injeções. E para congelamento de ovos, nós podemos fazer estimulação, inclusive, oral. Então, nós usamos esses 2 tipos de estimulação ovariana, oral e de aplicação subcutânea. E essa estimulação ela vai durar cerca de 10 a 12 dias. Então, aproximadamente com 14 ou 15 dias, nós já estamos captando os óvulos. Então, esse processo vai durar cerca de 15 dias. É bom para até as pessoas terem uma ideia de quanto tempo dura. E após a captação, esses óvulos vão para o laboratório, né? E eles vão ser, então, congelados por esse processo de vitrificação, que é o que é mais recomendado hoje e que é o que é feito em todas as clínicas de reprodução assistida. Ionara, e como é que é feito assim, um procedimento de captação de óvulo? Curiosidade. Tá, então a paciente é sedada, tá? E nós fazemos uma punção guiada. Então, entramos com ultrassom endovaginal, aquela sonda que as pacientes já conhecem, aquele ultrassom transvaginal que você faz habitualmente para acompanhamento, o aparelho é aquele, tá? Só que nós colocamos um guia com uma agulha de punção. Então, nós entramos, né, via vaginal, sob visualização, óbvio, pelo ultrassom, e vamos e captamos essa agulha inserida, então, na região da pelve, no ovário, e nós aspiramos folículo por folículo. Folículo é o que a gente vê no ultrassom. A gente brinca que é onde fica o óvulo, tá? O óvulo, ele é minúsculo, a gente não consegue visualizar. Mas aonde o óvulo está, que é o folículo, a gente consegue ver. E aí nós aspiramos folículo por folículo. Esse procedimento, então, a paciente fica sedada e tem uma duração de entre 20 e 30 minutos aproximadamente. Tá? A paciente volta para casa no mesmo dia. E se retira quantos ovos por procedimento? Depende da resposta ovariana, né? Então, quando eu disse que primeiro nós vamos avaliar essa paciente, eu vou ver qual é o potencial de resposta, que nós falamos que é a reserva ovariana, que nós podemos fazer com uma dosagem de um hormônio que se chama hormônio antimileriano, é um nome, né? Para quem se interessa já deve ter lido sobre isso, e através da contagem de folículos antrais, que a gente faz por ultrassom. O que é isso que eu acabei de falar? Nós vamos com ultrassom e a gente conta quantos pequenos folículozinhos, quantas dessas imagens a paciente tem nos ovários. E a gente faz uma previsão de resposta e também fazemos um planejamento da estimulação ovariana, de quais medicamentos nós vamos utilizar. Então, se a paciente tiver uma contagem de folículos antrais, vamos dizer ali de 8, muito pouco, provavelmente ela vai responder com 20, por exemplo. Então, quantos óvulos nós vamos ter depende de quantos ela vai produzir. É importante dizer que a gente funciona todos, tá? Então, assim, temos folículos acima ali de 12 milímetros, que nós temos potencial para ter um óvulo, aí a gente capta, tá? Então, aí a gente aspira. Outra coisa, bom, você explicou que as causas podem ser diversas e bem variadas, né? E imagino que dependendo da causa é o tipo de tratamento. Isso. Mas com relação a procedimentos, né? Quais são os tipos de tratamento que podem ser feitos na questão da reprodução humana? Ótimo. Então, assim, nós temos desde procedimentos ou acompanhamentos mais simples, que seriam estimular a ovulação e orientar relação sexual programada, tá? Esse é o que nós temos de mais simples e em muitos casos, principalmente de pacientes anovuladoras, é o melhor tratamento, tá? Então, nós temos que avaliar caso a caso, qualidade do esperma, etc. Mas esse é um, tá? Então, estimulação ovariana e coito programado, que seria ter relação normal. O outro é a inseminação intrauterina, e existe muita confusão de inseminação com fertilização in vitro. Então, eu vou explicar aqui a diferença para vocês. Inseminação intrauterina é quando eu estimulo a ovulação dessa paciente, da mesma forma do que a gente faz no coito programado, mas o marido, o esposo, o parceiro, coleta o sêmen e esse sêmen vai passar por um processo de capacitação e seleção espermática. Então, nesse processo, o que nós fazemos? Nós selecionamos os melhores espermatozoides e ele também fica em contato com algumas substâncias que melhoram a motilidade de alguns espermatozoides. E aí nós pegamos essa alíquota lá do que foi preparado e colocamos dentro do útero. Então, inseminação, e aí a fertilização propriamente dita, a fecundação do óvulo, vai acontecer dentro do corpo da mulher. Então, inseminação prepara a mulher, pega o sêmen, faz o preparado e coloca sêmen dentro do útero da mulher.
inseminação. Fertilização in vitro, aí isso ocorre fora do corpo da mulher. Aí na fertilização é que nós vamos captar os óvulos, como nós fazemos lá, o que eu expliquei a respeito de congelamento, nós vamos captar os óvulos, esses óvulos vão para o laboratório, o parceiro coleta o sêmen e nós vamos produzir, né, preparar esse embriãozinho dentro do laboratório. O embrião, então, nós temos duas técnicas, uma se chama FIV clássica e a outra é a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, mas na FIV clássica nós colocamos os óvulos com os espermatozoides e o melhor vai fecundar o óvulo, mesmo que seja in vitro, mesmo que seja numa plaquinha ou num tubo. E no caso da ICSI, é aquela imagem que todo mundo está acostumado a ver, que a gente tem um óvulo que está sendo, né, ele está preso e aí a gente vai colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Essa é a ICSI. Então, esses são os procedimentos que nós temos dentro da reprodução assistida e eles vão ser indicados a depender da idade, da causa da infertilidade, tudo isso, e da qualidade espermática. Então, a gente leva isso em consideração para indicar cada um desses. E esse embrião, você congela ele e utiliza no melhor momento, é isso? Nós podemos fazer transferência a fresco. Então, como funciona? Fez o procedimento. Então, vamos lá. Digamos que a gente tinha, eu acho que é importante a gente falar isso aqui. Digamos que a gente tinha lá uma contagem de folículos antrais de 14. Fizemos a estimulação e conseguimos 11 óvulos maduros, tá? Aí, esses 11 óvulos vão ser fertilizados. Ou seja, vão ser colocados pelo menos uma situação que favoreça essa fertilização. Mas eu não tenho certeza se todos eles serão fertilizados. Aí, digamos que nós tivemos ali 7 óvulos fertilizados e nós vamos acompanhar a evolução desses embriões. Hoje, na verdade, por muitos anos, a gente transferia em D3. Então, a gente faz o procedimento de fertilização. No dia seguinte, a gente avalia. Esse é o D1. Aí vamos acompanhando. Dia 1, dia 2, dia 3. Então, nós podemos fazer a transferência em dia 3. Fizemos isso por muitos anos. Podemos fazer ainda hoje. Mas hoje, o mais habitual, mais comum, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é transferirmos em D5. Então, nós podemos acompanhar esses embriões. Em D5, o embrião está no estágio que nós chamamos de blastocisto. E eu estou falando desses termos porque quem se interessa vai ler esses termos, né? Então, a gente vai... ele chega no estágio de blastocisto e nessa fase nós podemos transferir... Aí nós falamos que é a fresco, porque faz o ciclo e já transfere, ou podemos congelar esses embriões para transferir depois. E se a gente transferir a fresco e a paciente engravidar, esses que foram congelados podem ser utilizados para ela no futuro, 3 anos depois, 4 anos, ou como a gente viu recentemente, um bebezinho nascido, gêmeos nascidos de embriões congelados há mais de 20 anos. Então, aí a gente pode fazer dessa forma. Normalmente, quantos embriões são implantados? Hoje, no mundo todo, nós estamos vivendo uma situação de tentar transferir um embrião por vez, tá? Eu sei que quem fala em reprodução assistida e no imaginário das mulheres, é assim, poxa, eu queria tanto engravidar de gêmeos, né? Ou ver entre gêmeos e acha isso tudo muito interessante, mas na verdade, isso é uma situação de risco, né? Nós estamos transformando uma gestação que seria potencialmente de baixo risco, né, ou médio risco para uma gestação de alto risco, simplesmente por causa da multiparidade de gemelar ou trigemelar. Então, hoje, no mundo todo, nós tentamos transferir um embrião por vez, principalmente porque a gente vai transferir naquela fase de blastocisto. Entretanto, isso não é uma regra, tá? Então, se a gente conversar com o casal e nós entendermos, nós podemos transferir, em geral, 2 embriões. Acima dos 40, podemos até falar em 3. Mas hoje, 3 é exceção da exceção. Ou um embrião, que é o mais comum, ou 2 embriões. Existe uma taxa de sucesso, né? Quando você transfere um embrião que vai prosseguir e dar certo a gravidez? A taxa de sucesso que a gente fala hoje em reprodução assistida, ela vai depender, claro, da idade da mulher, mas ela gira em torno de 35%, 40% de chance de sucesso. E é muito importante a gente falar isso aqui, porque tem paciente que chega às vezes no consultório e fala assim, nossa, doutor, eu achava que era assim, uns 70%, 80%. Isso é o que a gente consegue trabalhar hoje. Em alguns casos, em que a gente faz biópsia de embriões em casos selecionados, muito específicos, a gente consegue uma taxa um pouco maior, sair de 40% para 50%, tá? Mas, em geral, essa é a taxa de sucesso.
Estou falando no geral, porque alguns ajustes aí de orientação, alguns ajustes em termos de orientação a gente faz de acordo com a idade da paciente. Mulher que vai ser submetida a um tratamento, um desses que você falou, quais são os tipos de cuidado que ela tem que ter antes e principalmente depois do tratamento? Existe alguma restrição de atividade? Em termos de restrição de atividade nenhuma, até vou dizer para vocês que antigamente a gente transferia os embriões e a paciente ficava em repouso por cerca de 30 minutos, né? Sem se mexer. E hoje nós já orientamos a paciente que ela pode transferir, levantar e ir embora, entendeu? E eu trabalhei muito dessa forma, né, ali, fora do país. A paciente simplesmente, ela faz a transferência, levanta e pode voltar às suas atividades habituais. A gente pede que, né, atividade de alto impacto, se a paciente teve uma produção de óvulos grande, que está com ovários maiores, né? A gente pede um pouquinho de repouso aí no pós, tá? Mas se a gente estiver trabalhando aí com uma resposta entre 14 e 20 folículos, a paciente em geral, ela pode voltar para suas atividades habituais. Você perguntou sobre o preparo antes e esse é um assunto que é muito importante, eu acho, Túlio, porque nós falamos muito da mulher e da qualidade dos óvulos, mas a gente também tem que falar da qualidade dos espermatozoides. E hoje, é claro que é importante que a mulher esteja tomando ácido fólico ou metilfolato, a depender da situação clínica da paciente, mas isso é importante para que ela geste em uso, né, já desse medicamento, mas isso já é de conhecimento, até dos obstetras, de quem está acompanhando, então isso é importante. Ter uma dosagem de vitamina D sérica adequada, não são excessos, mas pelo menos adequada, tá? E mudança de hábitos. Então, assim, nós temos hoje, né, nessa nossa vida moderna, nós temos contato com muitas coisas assim, que se a gente conseguir evitar, isso é importante. Do ponto de vista feminino, é claro, né, não fumar, isso eu acho que é o básico, né, evitar a ingesta de bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável, tá? E fazer atividade física, isso ajuda bastante. E para o homem, e aí eu vou dizer direcionado realmente para os homens, o cigarro é o maior veneno que a gente tem em termos de qualidade espermática. Então, né, sempre que eu recebo os pacientes, se o marido fuma, eu vou falar, olha, Túlio, ajudo bastante aí os pneus, porque vamos parar de fumar, tá? Então, o cigarro tem um impacto muito grande. Então, em termos de preparação, o homem também tem que se planejar, principalmente nessas situações que eu falei, cigarro, álcool, atividade física e uma dieta equilibrada. Desses, o mais importante, cigarro. Conta pra nós o que você fez fora do país, o que você foi estudar. Ah, tá. Eu fiquei 2 anos na Austrália, no Centro de Reprodução Assistida, no Royal Hospital for Women, em Sydney, fica em Sydney, na Austrália. E nesse hospital eu trabalhei tanto com pesquisa, e aí dentro da pesquisa eu fiz principalmente ligada à estimulação ovariana em pacientes com baixa reserva. Então, meu público lá, eu trabalhava bastante com pacientes entre 36 e 42 anos, estudando a parte de estimulação ovariana, diferentes protocolos, esse estudo ainda não saiu. E a outra pesquisa, que foi a pesquisa que eu desenhei, que é o que a gente está acompanhando, é com o uso de um suplemento específico, porque o mundo todo está querendo encontrar alguma substância que retarde esse processo de envelhecimento do óvulo, tá? E aí tem muito investimento nisso. Então, eu trabalhei com uma substância específica, tá? Que ainda está em pesquisa e é um trial, né? É um ensaio clínico randomizado. Então, a gente tem um grupo que usa diferentes doses e um grupo controle. E um dos objetivos é verificar a segurança nesse grupo de pacientes. Então, eu nem vou falar o nome do medicamento, mas é um medicamento que não tem no Brasil. E para essa situação, a gente está pesquisando se tem segurança e se realmente nós vamos ter benefício. Então, meu foco foi mulheres em idade reprodutiva avançada. Protocolo de estimulação ovariana e também uso de algum suplemento que leve a suposta melhora da qualidade dos óvulos. E trabalhei também nesse centro como médica, né? Então, eu fiz a validação, eu trabalhava só mesmo na área da reprodução assistida, com a área de infertilidade, e esse é um hospital que é de ponta, né, na Austrália para preservação de fertilidade em pacientes oncológicas. Então, eu acabei tendo bastante contato com essas pacientes que fazem congelamento de óvulos
antes de iniciar a quimioterapia, para que a gente possa ter ali, porque a quimioterapia leva dano, tá? E aqui, tanto ao óvulo e ao útero também, a gente sabe hoje. E aí, pelo menos, guardar os óvulos dessa paciente. Então, eu trabalhei nesse centro, foi muito gratificante, foi uma experiência excelente, né? Que a gente traz hoje para tentar beneficiar as pacientes aqui. Uma coisa muito interessante que você falou. Como é que é essa questão da quimioterapia e fertilidade, né? Que cenário que interfere, o que pode ser feito? Quando você pensa assim, quando a paciente vai para a quimioterapia, o que é o objetivo da quimioterapia? É destruir ali as células cancerosas, cancerígenas, né? Entretanto, a ação do quimioterápico, ele não vai ser somente nessas células, né? Por isso que a gente tem queda de cabelo, etc. Eu sei que tem hoje pesquisa até para a gente evitar isso. Mas acaba atuando nas células germinativas. E tem um potencial para diminuir as chances de fertilidade da mulher na vida futura. Então, a quimioterapia tem essa ação de dano. Então, em alguns casos, o que a gente faz? Nós pensamos em congelar os óvulos dessa paciente antes que ela seja submetida à quimioterapia. Isso é feito, e foi muito interessante essa experiência lá, porque é uma ação coordenada. É o oncologista que vai avaliar se essa paciente ele encaminha. Então, ele considera que essa pequena espera, eu falo em termos do diagnóstico, iniciar a quimioterapia, nós temos alguns dias e nós podemos, nessa janela, fazer o congelamento, tá? Então, o oncologista ele está ciente e endossa isso. E aí nós fazemos a estimulação ovariana para congelar os óvulos. O que é importante nesse cenário? Primeiro, que a estimulação ovariana hoje, nós trabalhamos com estimulação que não levam a aumento de níveis hormonais muito elevados, tá? Então, a gente trabalha com esse cuidado. E o outro ganho muito importante foi que, antigamente, eu falei que a paciente menstrua e a gente começa a estimular. E essa era uma situação que era um certo desafio no cenário da oncofertilidade. Porque vamos supor que ela menstruou há 5 dias e aí ela teve o diagnóstico, eu vou ter que esperar ela menstruar de novo para iniciar a estimulação. Então, hoje, a gente já sabe que se nós iniciarmos essa estimulação em qualquer fase do ciclo da mulher, que nós chamamos de estimulação aleatória em português, ou random start. Então, em qualquer fase que a gente iniciar, nós temos condições de conseguir óvulos. Então, isso acabou otimizando essa intervenção no sentido de melhorar ali e tentar preservar a fertilidade da mulher que vai ser submetida à quimioterapia. Ionara, excelente, muito obrigado pelas suas... Eu que agradeço. Tá bom, muito obrigada. Minuto Saúde UMC.